Imagina o seguinte, Kazuya é um garoto universitário de 20 anos que mora em Tóquio. Aparentemente leva uma vida comum e até tem namorada, até o momento em que ela resolve terminar com ele. Frustrado e abatido, Kazuya resolve alugar uma namorada de aluguel para tentar distrair a mente, mas alguns acontecimentos hilários ainda estão por acontecer. O anime de que estamos falando é Kanojo, Okari Shimasu. E não esquece de comentar Kanojo aí nos comentários. Selecionaremos algumas pessoas que comentaram para agradecer na aba da comunidade. Agora fiquem com o vídeo. A história começa quando Kazuya Kinoshita leva um pé na bunda de sua namorada após apenas um mês de namoro. Em sua cama, Kazuya enfrenta pensamentos duvidosos com sua namorada, onde acaba até ficando excitado. Para abandonar esses pensamentos, ele acaba em um anúncio de aluguel de namoradas, onde acaba não resistindo e alugando uma. Já no local de encontro, Kazuya começa a se questionar se foi realmente uma boa ideia, até que a garota chega e ele já fica surpreso com a beleza dela. Seu nome é Shizuru Ishinose, mas ela se apresenta ao Kazuya com seu nome artístico, Shizuru Mizuhara. Eles foram para um café, onde ficaram jogando conversa fora, até que ela o lembra de efetuar o pagamento. Depois do café, eles vão para um aquário, onde ele ensina ela sobre alguns peixes, e Mizuhara fica surpresa ao saber que Kazuya conhece bastante sobre peixes, e ele fica envergonhado. Ao anoitecer, eles dão um último passeio, onde ela pega na mão dele algo que ele mal fazia com sua ex-namorada, o deixando pensativo sobre o acontecimento. Chegando em casa, Kazuya se depara com diversos comentários sobre a garota, onde ele descobre que tudo no encontro até o final onde ela pegou em sua mão faz parte de um roteiro e era tudo atuação. Indignado com a situação, ele deu uma avaliação de 1 estrela para a garota, e se lembra que seu pai falou sobre gasto de dinheiro e que ele deve economizar, mas mesmo assim, Kazuya resolve alugar ela novamente, mas agora decidindo que iria falar poucas e boas para Mizuhara. No dia do segundo encontro, ela já chegou atrasada, e dessa vez ele está diferente. Logo no café já pergunta se Mizuhara tem vergonha do seu trabalho, onde ela responde dizendo que é apaixonada no trabalho. Em outra situação, uma mulher oferece uma sacola para o casal, ele retruca dizendo que não são namorados. Ela fica sem entender, mas aceita tranquilamente a decisão dele. No aquário, Kazuya percebe que Mizuhara estudou sobre os peixes, e que possui um conhecimento a mais desde o último encontro, o que o deixa mais irritado ainda. Não aguentando, o garoto explode no meio do aquário gritando com ela, perguntando sobre o porquê disso tudo, e que no final, tudo acaba terminando. A menina claramente surpresa e começa a puxar pelo braço para um canto. Após chegar a um local mais isolado, Mizuhara acaba explodindo, o chamando de imbecil e perguntando a Kazuya qual era a dele, pois ele mesmo alugou os serviços dela, e estava se negando a aceitar que ela é a namorada dele no momento. Mizuhara também aproveita para questionar o porquê da avaliação de 1 estrela, pois aparentemente ela se importa muito com a avaliação. Mizuhara ainda pergunta se ele quer continuar o encontro, mas uma ligação interrompe a conversa, onde Kazuya é informado que a avó dele tinha desmaiado e estava no hospital. Ele rapidamente corre para ver sua querida vovó, e Mizuhara vai atrás pois o tempo dele ainda não acabou. Chegando ao hospital, a avó dele aparentemente está bem. Ao perceber a presença da garota, a avó dele pergunta quem é ela, se ela é a namorada dele, mas os pais de Kazuya começam a zombar dele, o deixando irritado, até que ele confirma que ela é a namorada dele, mas para a surpresa de todas, Mizuhara se levanta e se apresenta para todos, deixando todos no quarto em choque. A avó desacreditada só quer comemorar e receber alta do hospital, até chora de emoção. Os pais de Kazuya vão embora e deixam os dois com a avó. A avó faz umas perguntas um tanto quanto duvidosas aos dois, e após isso ela vai chamar suas amigas para conhecerem a namorada do seu neto, mas Mizuhara se lembra de um grande problema. Sua avó também está no hospital, e ela não contou a sua avó sobre o trabalho de namorada de aluguel. Eles tentam fugir, mas acabam entrando em um quarto vazio na esperança de se esconder, mas elas acabam aparecendo no quarto, onde eles acabam se escondendo debaixo de um lençol, mas acabam ficando em uma posição bem duvidosa, onde acontece algo bem peculiar lá embaixo com Kazuya, mas ele não consegue controlar muito, pois é um garoto de 20 anos virgem. A avó de Kazuya passa pela sala e percebe os movimentos no lençol, mas ele pensa que é apenas um paciente doente. Mizuhara engana a senhora e ela vai embora continuar sua procura. Ao perceber a distância entre Mizuhara e ele, Kazuya começa a ter pensamentos impuros, mas ela aplica um chute no meio de sua barriga, o jogando para longe. Após gritar com ele, a avó de Mizuhara aparece e logo após a avó de Kazuya, agora a confusão está feita. Kazuya decide contar a verdade, mas Mizuhara impede já no quarto da avó. As duas vós começam a conversar sobre o casal e Mizuhara não parece nada feliz com a situação. Ao fim da tarde, os dois estão na entrada do hospital conversando e decidem que vão falar que terminaram e cada um seguir sua vida. Kazuya começa a contar sua história e a da sua família, mas após falar sobre ela, Mizuhara dá um tapa na cara dele, e logo após isso eles se despedem. Na faculdade, Kazuya vê sua ex-namorada e já fica totalmente deprimido, mas mantém o otimismo, até que seus amigos o cumprimentam, então uma garota deixa seus papéis caírem na frente dele. Ao olhar para a garota, Kazuya se surpreende e percebe que é Mizuhara, mas ela está completamente diferente. Seus amigos perguntam sobre ela, mas ele disfarça. No corredor, alguém puxa Kazuya para uma das salas e o adverte para não contar para ninguém sobre eles e sobre o seu trabalho. Já em casa, Kazuya sai para levar o lixo, mas sua vizinha sai junto também, e ele se surpreende com quem é sua vizinha.
era a Mizuhara. Ambos gritam espantados, ela corre para dentro e novamente começa a evitar ele. Em casa, Kazuya está almoçando e sua avó liga para ele. Ele se prepara para contar a verdade, mas a avó fala que vai passar na casa dele e quer ver a namorada dele. Ele fica desesperado e vai para a porta de Mizuhara implorar para ela ser a namorada dele novamente por 1 hora, mas ela recusa e fecha a porta na cara dele. Sua avó já chega detonando em seu quarto e pergunta sobre a namorada. Ele finge que está em ligação com ela e vai correndo para a porta de Mizuhara implorar novamente, mas ele toma um chute na cara e é recusado novamente. Kazuya então resolve finalmente contar a verdade para sua avó, mas ela já estava esperando e após um grande sermão dela, Mizuhara acaba escutando a conversa da varanda do seu apartamento. E quando Kazuya ia falar algo, Mizuhara aparece com uma panela de cozinha. A avó logo começa a chorar e vai abrir ela. E após mais uma humilhada recebida de sua avó, Kazuya agradece muito a Mizuhara. Já no carro, a avó se despede dos dois. Kazuya já oferece um pagamento adiantado para alugar ela quarta-feira, para visitar sua avó. Então eles fecham um acordo para toda quarta-feira. Na faculdade, Kazuya acaba se esbarrando com sua ex-namorada, e ele fica praticamente sem palavras e reação, e acaba apenas olhando ela ir embora, até que seus amigos chegam, e um deles aconselha Kazuya a superar Mami logo. Em casa, Kazuya, após olhar algumas fotos de Mami, começa a ficar animado até que sua campainha toca. Atendendo, ele vê Mizuhara o chamando, pois já está na hora de ir visitar a avó de Kazuya. Após a visita, ele aceita andar de mãos dadas com ela. Enquanto caminham, os amigos do Kazuya o vê junto, entenderam tudo errado, não acreditaram no que viram. Até que ele finalmente conta a verdade e o apresenta como sua namorada. Ela acaba seguindo o fluxo, os amigos praticamente começam a venerar Kazuya. Após se apresentarem e conversar algumas bobeiras e contra a vontade de Mizuhara, eles vão todos juntos beber. Ao chegar no estabelecimento, eles acabam pegando o elevador sozinhos, onde ele já começa a se desculpar e ela brigar e gritar com ele. Kazuya então convence Mizuhara a continuar fingindo, ela acaba aceitando. Chegando ao grupo, Mami, a ex-namorada, estava lá. A bomba estava plantada, namorada de aluguel e ex-namorada no mesmo local. Kazuya só queria enfiar a cabeça em um buraco e Mami acaba dizendo que está em outra já, e ele fica totalmente pensativo. Ao voltar do banheiro, ele viu Mami e Mizuhara uma frente da outra, até que sua ex começa a humilhar ele em público, ele apenas de cabeça baixa, até que Mizuhara começa a defender ele e a gritar com Mami, e dá a ela um belo sermão. As duas questionam Kazuya sobre quem tem razão, e após ele dar razão para a ex-namorada, Mizuhara apenas levanta e vai embora. Após a bebedeira, Kazuya fica na rua pensando sobre os ocorridos, até que Mami o surpreende, perguntando se ele quer conversar. E após uma conversa, Mami pergunta se Kazuya quer ir à casa dela. Kazuya então pergunta sobre o suposto namorado que ela tinha arranjado, e ela então admite que era mentira. Mami então recebe uma mensagem de seu irmão e se lembra que não vai ter como ir para sua casa, pois o irmão e seus amigos estão lá. Ele então resolve chamar ela, mas acaba correndo pois queria vomitar. Ela foi atrás após agachar para ver como Kazuya estava. Ele acaba vendo mais do que devia, e isso deixa descontrolado. Então, sem enrolação, ele pergunta se ela quer ir para a casa dele. Ao tentar se explicar, Kazuya acaba se embolando todo e só piorando a situação. Então Mami começa a falar de Mizuhara, mas então finalmente Kazuya começa a defender ela. Mami então se sentiu intimidada, após isso nosso protagonista saiu correndo repentinamente para casa. Chegando ao apartamento, ele tocou a campainha de Mizuhara, mas ela já estava do lado de fora. Kazuya se desculpou e após isso ainda começou a chorar, sentado no chão. Ela dá a ideia de continuar com os aluguéis e ele se emociona e tenta abraçar Mizuhara, mas toma uma pesada na cara. Dias depois, todos se reuniram para ir à praia. Kazuya e seu melhor amigo estão no carro conversando e ele se pergunta se a Mami não estava incomodada com a presença dele, mas seu amigo responde que ela que pediu para chamar ele sua namorada. Após isso, seu amigo ainda lhe aconselha a tratar melhor sua namorada. Chegando ao hotel, Kazuya decide que vai se resolver com a Mami nessa viagem que vai acabar com essa história de namoro por aluguel. Mami aparece desabafando em redes sociais, falando sobre Kazuya e sua namorada, e ainda cita que vai fazer eles terminarem. Nesse momento vemos a verdadeira face dela. Em seguida mostra Mizuhara com suas amigas chegando à praia. Ela está disfarçada de universitária para passar despercebida. Na praia, Kazuya passa por problemas para resistir a Mami, de biquíni. Após isso, eles começam a ter uma conversa sobre aquela briga, e depois começa a falar sobre lembranças, e aos poucos ela começa a entrar na mente dele, e quando ele ia falar a verdade para ela, aparece Mizuhara com suas amigas na praia, e na hora os dois ficam totalmente em choque. Ela se apresenta como Ishinose e consegue enganar a todos. Kazuya é escolhido para ir fazer as compras, mas vai ao banheiro e começa a refletir sobre tudo que está acontecendo, até que alguém entra no banheiro. Era a Mizuhara, mas uma coincidência para o currículo desses dois. Ela tenta disfarçar e ir embora, mas ele logo puxa ela para conversar. Aí então eles conversam sobre o dia em que ele estava chorando sentado. Então ele começa a comentar que as coisas estão se acertando com sua ex, e mais uma vez ele toma um sermão de Mizuhara, até que Mami aparece na porta do banheiro após escutar o Kazuya. Eles logo entram em desespero e ele abre a porta aos poucos e pergunta o que aconteceu. Ela diz que veio ajudá-lo, e ela questiona com quem ele estava falando. Ele tenta enganá-la, mas falha miseravelmente, e após
após ela abrir a porta e entrar dar de cara com Mizuhara de biquíni, dessa vez bem diferente da Ishinose. Todos ficam surpresos em saber que ela apareceu e após se explicarem e Kazuya ter uma conversa um tanto quanto estranha com seus amigos, Mami se desculpa com Mizuhara, mas logo depois começa a proferir mais comentários de ódio para Kazuya e ela em sua rede social. Contudo, já na roda de amigos, as explicações e mentiras de Kazuya não param. Ele realmente é uma máquina de mentir, mas ele já não está mais aguentando e foi nadar para esfriar a cabeça, até que escuta um grito de Mami. Ela pede ajuda para achar sua pulseira que se perdeu no mar. Ela escorrega em uma pedra e quase cai, mas Kazuya a segura por trás, até que Mami vira para trás já o beijando, e a seguir mostra uma conversa de Mizuhara e o resto do grupo sobre como ela confia no Kazuya. Em um flashback do passado é mostrado Mami sendo apresentada ao Kazuya, onde logo na apresentação já foi humilhado pelos amigos, mas ela acabou gostando dele e quando ele foi chamá-la para sair, ela já o pediu em namoro, e foram sendo mostradas lembranças dos dois juntos. De volta ao presente, após o término do beijo, vemos que a pulseira estava segura o tempo todo. Nosso protagonista acabou caindo na armadilha de Mami. De volta à roda de amigos, Kazuya não para de pensar em seu beijo com sua ex, mesmo com ela falando para ele se esquecer, começando até a fantasiar no meio dos amigos, até que uma ligação de sua avó o faz voltar para a vida real. Ela ligou apenas para desabafar sobre o jogo, mas depois deu uma notícia mais importante, a de que ela vai receber alta do hospital. Ele fica mal em estar enganando ela o tempo todo. Mizuhara começa a ser bombardeada de perguntas e começa a se perder em meio de tantas. Kazuya é envolvido no meio da conversa e do nada resolve falar que está pensando em terminar com Mizuhara, surpreendendo a todos, até mesmo a ela. Então seu amigo calvo se levanta da cadeira e começa a socar ele repentinamente. Kazuya não se abate e devolve o soco, desencadeando uma briga, e ainda toma um belo sermão de seu amigo que possui falta de cabelo. E após o término da confusão, todos seguem sem rumo, até que Kazuya se encontra com Mizuhara e conversa com ela sobre o fim disso tudo, e ela ainda elogia ele sobre sua atitude. Ele acaba se emocionando e quase chora, e depois se vitimiza novamente, então toma um tapa dela para se recompor, e dão as costas um para o outro. Ao voltar ao mercado para recuperar suas coisas, Mizuhara percebe que pode estar em uma enrascada, até que nosso amigo calvo, que se chama Yoshiaki Kibi, pede um minuto para conversar com ela. Kazuya começa a pensar sobre a atitude do Kibi ao ver os dois juntos. Kazuya pensa que seu amigo pode ser um possível talarico e espia a conversa, mas Kibi na verdade não tinha essas intenções e só estava relembrando sobre memórias com ele. E após uma longa conversa com ela, percebemos que Kibi é um cara muito gente fina e um ótimo amigo e ainda doou 2 ingressos para uma balsa. Kazuya está em prantos, ainda escondido, até que se assusta com um cachorro e acaba se expondo. Sua primeira reação é sair correndo, mas depois ele se vira e pede desculpas para seu amigo. Então ele se retira e deixa Kazuya e Mizuhara juntos. Eles conversam sobre a situação e chegam a um acordo que esse tem que ser o fim. Então eles vão para a balsa. Já na balsa, ela aparenta estar mal, mas ainda consegue ficar de pé. Eles começam a conversar sobre a vida e o futuro. Após uma conversa profunda, Mizuhara vai para o lado de dentro da balsa. Após um tempo, ele vai atrás dela e continua a conversar com ela, falando de como vai sumir da vida dela, mas ela acaba afastando ele e pedindo para ficar sozinha. Mas Mizuhara aparentemente está muito mal. O telefone de Kazuya toca, é a Mami. Ela o chama para se encontrar na piscina. Ele logo se anima. Mizuhara se aproxima da ponta da balsa, o barco balança e ela cai no oceano. Kazuya, ao perceber instantaneamente, larga o celular e pula para salvar Mizuhara. Heroicamente, nosso protagonista busca ela, que já estava afundando sem reação. Eles vão parar na praia. Kazuya está desmaiado enquanto Mizuhara acordou, e está desesperada pois ele não acorda. Então ela começa a tentar salvar ele com reanimação. Logo a notícia se espalha e todos ficam sabendo do acidente. Mizuhara consegue reanimar Kazuya com respiração boca a boca, e logo depois eles foram encontrados. Após muito esporro, Kazuya se desculpa com Mizuhara novamente, pois se desculpar é a ação preferida do nosso protagonista, e ela deixou a entender que nada está acabado, nem o namoro de mentira. Na ambulância, Mizuhara está com o coração acelerado e não consegue parar de pensar em Kazuya lhe salvando. Os amigos de Kazuya vão buscar ele, Mami ignora totalmente a existência dele, após falar em término novamente. Ele toma um soco de leve de seu amigo calvo. Kazuya não consegue tirar Mizuhara da cabeça, e falando nela, ela aparece e ele novamente pede desculpas. Esse cara é complicado. Chegando em casa, Kazuya olha o grupo e já dá de cara com uma bela foto de Mami. E então nosso colega não perde tempo e começa a fazer seus atos impuros, pensando em sua ex-namorada. Mas do nada, no meio dos seus atos indecentes, ele começa a pensar em Mizuhara também, o que causa uma grande confusão em sua mente. E após terminar o seu ato, naquele exato momento ele percebeu que está apaixonado em Mizuhara. Já na faculdade, Kazuya fica vermelho instantaneamente ao ver Mizuhara e fica se perguntando o que está sentindo. A avó de Kazuya teve alta e em sua primeira ação ela resolve ir para as montanhas junto com sua família, para relaxar em fontes termais, e lá eles encontram a avó de Mizuhara. Ela também recebeu alta. Kazuya acaba ficando com outro quarto, mas na verdade ele acaba caindo numa armadilha das vovós. Chegando no quarto, ele resolve ficar de boa, quando do nada vê Mizuhara saindo de roupão do banheiro. O plano da união das avós deu certo. Mizuhara, indignada, vai cobrar elas. Ao cobrar, elas falaram que a mudança de quarto não seria possível, e ao chegar num assunto mais quente, as avós ficam surpresas que eles não tenham feito aquilo ainda. Derrotados,
eles retornam a um quarto e ficam tentando se decidir o que fazer, e os instintos primitivos de Kazuya já estavam florescendo. Mizuhara decide que finalmente vai contar a verdade, resolve ir tomar um banho nas fontes, e lá encontra a avó de Kazuya. Elas começam a conversar, com um banho bem quente por sinal, as espumas sempre estão muito bem localizadas, embora tente falar a verdade, esses dois nunca conseguem. Já no quarto, eles estão jantando, juntos e se divertindo, pois ele tomou um molho achando que era sopa. Na hora de dormir, ele resolve ir para o banheiro para dormir, mas Mizuhara não vê problema dele dormir no mesmo quarto que ela. A imaginação fértil de Kazuya começa a trabalhar, mas Mizuhara percebe as intenções dele e aplica um belo chute nele. Na hora de dormir, Kazuya se encontra com insônia e com o coração acelerado. Com os pensamentos perturbando, ele não resiste e pergunta sobre o dia da praia, mas não recebe resposta e do nada começa a desabafar muito com a garota, e começa a chorar novamente, e implora para poder alugar ela mais vezes. E Mizuhara aceitou e ainda falou bonito. Kazuya ficou sem palavras. Na faculdade, Mizuhara e Kazuya anunciam que vão continuar a namorar, e todos os amigos ficam felizes. O Kibi, nosso amigo calvo, até se emociona ao receber a notícia. Mami só fica olhando de canto de olho, aparentemente com muita raiva. Em mais um encontro entre nosso falso casal, conversa sobre mais algumas regras para o relacionamento. Já no final do encontro, Kazuya se pergunta se um dia vai ter uma namorada de verdade e apresentar para sua avó. Mizuhara o apoia e fala que pode contar com ela para ajudar. Eles encontram Shun Kuribayashi, chamado de Kuri pelo Kazuya, e ele dá a notícia de que arranjou uma namorada, e repentinamente marca um encontro de casais e literalmente sai correndo, o que para mim não fez sentido nenhum. Mizuhara e Kazuya se despedem. Enquanto ia embora para casa, Kazuya esbarra em uma garota que corria, e como um cara zoiudo, acaba vendo que não devia enquanto a garota estava caída no chão. Mas ela logo percebe, o xinga de safado e começa a correr novamente. No encontro em grupo, eles vão em um local de escalada livre. Kazuya continua desacreditado do namoro de Kuri. Ao trazer a namorada, ele a apresenta, seu nome é Ruka Sarashina, e Kazuya já conhece ela, é a garota que ele esbarrou anteriormente. Eles logo entram e começam a escalada. Kuri se mostra competente na arte de escalar. Mizuhara também resolve tentar e começa aos poucos a escalar, e quanto mais ela escala, mais o coração do Kazuya acelera. Kazuya tenta escalar também, mas falha miseravelmente. Porém, para um motivo de consolo, Ruka também falha, e ele até tenta interação com ela, mas é ignorado. Kuri começa a conversar com Kazuya sobre as belas namoradas que eles arranjaram. Kazuya logo pergunta onde e como Kuri arranjou uma namorada, e nosso colega Kura pagou de doido, e foi lá conversar com sua amada. Então Mizuhara chega para socorrer nosso pobre protagonista depressivo, e oferece uma latinha de refrigerante. Ruka chama Mizuhara para conversar em particular, mas Ruka já faz uma pergunta bem polêmica para ela. Pergunta se ela é uma namorada de aluguel. Ela disfarça e logo vai correndo contar uma bomba para Kazuya, que imediatamente entra em desespero. Eles tentam convencer a Ruka de que ela está errada, mas Ruka é esperta e cobra deles um beijo para ser convencida de que eles são um casal de verdade. Mizuhara então se vira para ele e começa a andar em sua direção, deixando nosso protagonista em choque, puxando ele e se aproximando, e na hora do clímax final, ela o beija, mas com o dedo na frente das bocas, e bota a capinha do celular na frente do beijo, tampando a visão de Ruka. Jogada de mestre de Mizuhara, mas que não adiantou de nada, porque Ruka não acreditou, e para terminar a bagaceira, Kuri volta bem na hora em que as revelações estão sendo feitas. Mas novamente nosso protagonista, que pode ser chamado de o rei da mentira, inventa mais uma história e Mizuhara vai embora. No caminho de volta, lá está Kazuya, de velas para os dois, mas ele quer evitar ao máximo deixar os dois sozinhos, para Ruka não acabar falando muito. Na hora da despedida, todos se despedem e vão seguir seus caminhos, mas Kazuya ainda está preocupado e resolve ir seguir ela, mas acaba dando de cara com ela e praticamente se entregando. Então Ruka dá as costas para ele e segue seu caminho. Então Kazuya resolve ir atrás dela. Quando ele ia puxar ela, com sua mão assanhada, ela se virou para ele. Então Kazuya acabou agarrando algo maior do que ele esperava, tomando assim uma bolsada na cara. Ruka ainda citou todos os crimes que ele cometeu, que por sinal são vários. Enfim, ela seguiu o caminho, mas ele continuou a seguindo e finalmente conseguiu garantir o silêncio dela. Além de contar toda a sua história de vida, aí ela repentinamente surtou e saiu correndo, mas se desequilibrou da escada e tombou. Mas Kazuya, como um grande homem, amorteceu a queda dela, ficando assim todo machucado. Depois da queda, ele novamente implorou para Ruka não contar para ninguém. Então Ruka abre o jogo e fala para Kazuya que também é uma namorada de aluguel. Em um encontro com a Mizuhara, ele conta todas as novidades para ela, que imediatamente começa a procurar Ruka nos aplicativos de aluguel, até achá-la, e com isso descobrindo que Kuri estava alugando o Ruka. Aparentemente está no hype alugar namoradas. Na faculdade, Kazuya marca de se encontrar com Kuri para conversar, mas ele está demorando e com isso do nada aparece Ruka, e a motivação dela surpreende a todos. Ela veio ver o Kazuya. Logo após essa revelação, ele vê Kuri vindo e começa a correr segurando o braço de Ruka para evitar que ela acabe abrindo a boca sobre tudo. Mas alguns caras que estavam nos arredores acabaram dizendo em que direção ele foi. Já escondidos, Ruka do nada pede um abraço para Kazuya, mas em meio a toda essa confusão, Kuri aparece na sala e eles se escondem embaixo da mesa, agarrados um no outro, até que do nada Ruka puxa um celular e começa a olhar algo.
até que o celular começa a apitar. Com sorte, Kuri não escutou. Conseguimos perceber que o celular estava monitorando os batimentos cardíacos de Ruka, mas aí inesperadamente aparece o Kuri. Nada dá certo para nosso protagonista. O Azaro acompanha os incompetentes. Kazuya tenta se explicar até que Ruka resolve agradecer por ter sido alugada, entregando assim o esquema de Kuri, que fica desesperado e sai correndo. Kazuya logo vai contar o ocorrido para Mizuhara. Todos estavam com dó do pobre Kuri. Então, conversando sobre Ruka, eis que a mesma aparece para o desespero de Kazuya e descobre que Mizuhara e Kazuya são vizinhos. E após um início de surto, Ruka começa a dar uma declaração chocante e, ainda gravando o áudio, prometeu não contar para ninguém sobre a relação de Mizuhara e Kazuya, se Ruka e Kazuya começassem a namorar oficialmente, que deixou todos confusos. Ao perguntar o porquê disso tudo, ela disse que ele passou de 90 e se declara para ele dizendo que o ama, e avança para cima dele cobrando uma resposta. Ele, desacreditado, se sentiu encurralado até que Mizuhara sai de seu apartamento e chega para a discussão. E Ruka deu mais uma declaração polêmica, dessa vez sobre a mão boba de Kazuya, complicando cada vez mais nosso protagonista. Ele ainda quer tentar resolver na conversa e acaba chamando elas para seu apartamento, mas isso só piora as coisas, e simplesmente do nada Ruka reivindica Kazuya como se fosse um estacionamento de carro. Então Mizuhara pede 5 minutos a sós com Kazuya, e após uma conversa sobre sentimentos dele, eles entram em um consenso que a melhor decisão é não namorar Ruka, e que ele vai abrir o jogo com Kuri. E não contente com isso, Kazuya ainda tenta uma grande saída triunfal pela varanda, mas acaba caindo e se quebrando todo, e Ruka começa a correr insanamente atrás dele, o agarrando que nem chiclete em tênis, até que nosso grande protagonista se ajoelha e começa a se desculpar novamente, mas dessa vez com a Ruka, e também aproveitou para ser sincero, mas essa sinceridade fez Ruka começar a chorar e desabafar, implorando para ele aceitar namorar com ela. Então Mizuhara o puxa e pede para ele aceitar o pedido, pois a garota realmente parece estar apaixonada por ele. E nas cenas de crédito mostram que Ruka parece ter um tipo de problema no coração, onde ele sempre opera em frequência cardíaca fraca, até conhecer Kazuya. Bem, isso explica muita coisa. Nosso protagonista nem ter uma noite de sono decente consegue, mas pois sua nova namorada está mandando mensagem sempre, atrapalhando assim seu sono. Ele se pergunta se está namorando ou se fez um pacto com coisa ruim. Nem na faculdade, Kazuya tem paz, pois é pego de surpresa por Ruka. Aí ele implora para ela não contar para o Kuri. Ruka insiste em se manter sempre grudado ao Kazuya. Ele ainda busca um jeito de se afastar de sua namorada. Até tentou reservar um encontro com Mizuhara na véspera de Natal, mas ela já estava muito ocupada para aquele dia. Então só sobra para Kazuya lamentar e aceitar mais um Natal sozinho. Após pagar suas contas e perceber que a situação está ficando crítica, Kazuya encontra Mizuhara, mas ela está trabalhando em encontro, até que nosso garoto começa a imaginar na possibilidade dela ter um namorado e que o cara do encontro pode ser o namorado dela. Obviamente ele começa a surtar e ele resolve começar a segui-los para ver se suas suspeitas eram verdadeiras, descobrindo que o nome do homem com ela é Umi. Continuando sua perseguição, eles chegam ao cinema, depois vão jantar, vão em uma livraria e Kazuya atrás seguindo como se fosse um psicopata. Após segui-los por todo o encontro e praticamente confirmar que eles têm um relacionamento, abatido e derrotado e chorando como sempre, ele vai no banheiro lavar seu rosto, mas como as coincidências o percebe, Umi aparece no banheiro. Ele entra em pânico e começa a escutar a conversa do homem no celular e começa a ter uma interpretação bem maluca sobre a situação e tem a conclusão de que Umi vai fazer algo de ruim com Mizuhara. Ainda seguindo os dois, Kazuya continua imaginando o pior, e ao perceber que ele estava chegando perto dela, ele acaba escorregando e caindo na frente dos dois. Aí nosso protagonista acaba de contar sua teoria maluca para Mizuhara, praticamente admitindo que seguiu eles a tarde toda, até que ela abre o jogo e conta para Kazuya que é atriz profissional, deixando ele completamente surpreso. E após perceber que estava errado, Kazuya já entra em seu modo depressivo e novamente começa a pedir desculpas, até que Mizuhara entrega um presente de Natal que tinha comprado para o Kazuya, e ele começa a chorar e chorar muito embaixo de uma árvore de Natal. Kazuya arrumou um emprego em um karaokê, pois nem todo mundo nasceu herdeiro, mas não consegue tirar Mizuhara de sua cabeça, sempre admirando sua capinha de celular que ganhou dela. Em mais um dia de encontro, eles estão conversando, e ela bota ele num beco sem saída, perguntando a Kazuya se ele está gostando dela. Ele nega. No fim de mais um encontro, eles se deparam com a Ruka, que logo fica indignada com os dois saindo juntos. Kazuya dessa vez mente mal e se complica. Então Ruka carrega ele igual cachorro na coleira para um encontro. Sem mostrar interesse nenhum, Kazuya continua a seguir Ruka. Logo ela se frustra com a falta de ânimo dele e simplesmente bota uma faixa em seu olho. Começa a o levar para um lugar, local esse que era um motel. E a primeira reação do nosso protagonista foi tentar fugir, mas a porta estava trancada. Porém as intenções delas não eram impuras. Na verdade ela queria saber o que está rolando entre ele e Mizuhara. Então ele resolve contar tudo desta vez, e como de costume toma um tapão na cara e um sermão.
e após o sermão, Ruka faz uma pergunta bem agressiva para Kazuya e começa a se aproximar dele. Tudo isso em cima da cama, já encurralado e vermelho igual pimentão. Ele se afasta, mas ela vai atrás. Quase explodindo, Kazuya corre para o banheiro e se acalma e volta para a guerra, mas Ruka já tinha saído, inclusive batendo um novo recorde em sua frequência cardíaca, chegando a 91 batimentos. O ano novo chegou e com isso é a obrigação da família estar junta. Então Kazuya e Mizuhara se juntam à vovó de Kazuya e o resto da família para visitarem um templo, até que aparece a maior atacante desse anime. Ruka já chega se apresentando para o resto da família e diz que vai acompanhá-los nesse ano novo. Deixando Kazuya e Mizuhara desesperados, a avó aceita tranquilamente a presença dela, então vão todos juntos para comer. Kazuya tem que usar seu dom de mentir como nunca nessa situação, pois um passo em falso bota tudo para perder, mas de nada adianta, após Ruka literalmente assumir que namora o Kazuya, deixando a vovó completamente confusa. E mesmo ele tentando negar, Ruka continua afirmando. A avó ordena que todos entrem, menos Kazuya, pois ela vai ter uma séria conversa com ele. Então a vovó avança para cima de Kazuya com tapas, achando que ele está traindo Mizuhara. Mas a mente genial de Kazuya Kinoshita entra em ação. Ele fala que Ruka é uma mentirosa compulsiva e que ela geralmente fala essas besteiras, o que é bem irônico vindo da parte dele, mas lá se foi mais uma mentira bem sucedida na conta de Kazuya, que de bônus ainda foi humilhado mais uma vez por sua avó. Já dentro do estabelecimento, Mizuhara e Ruka discutem sobre o que está acontecendo. Ruka acaba jogando Mizuhara contra a parede e do nada bota a mão nos seios dela, o que não faz sentido nenhum, mas logo depois ela acusa Mizuhara de gostar do Kazuya, e ela fica sem reação. Ruka rouba a cena, sendo o mais invasiva possível, mas todos ficam apenas com cara de paisagem. Ruka, percebendo que tem algo errado, chama Kazuya para conversar em particular. Ao saírem todos da mesa, ficam aliviados e admiram Mizuhara por aturar Ruka, novamente sendo agredido, mas dessa vez por Ruka. Kazuya conta para ela sobre a história dela ser uma mentirosa compulsiva, deixando-a extremamente irritada, e após muita conversa, Ruka pega na mão de Kazuya e o deixando paralisado. Logo depois, Ruka confere sua frequência cardíaca e percebe que bateu mais um recorde, chegando aos 92 batimentos. Chegando ao templo, Mizuhara ainda não acredita nessa nova mentira que o Kazuya contou sobre a Ruka, e algo perigoso acaba de acontecer. A vovó e a Ruka se separaram. Kazuya liga para sua avó, mas não é atendido por conta que ela impediu a avó de atender. Ruka não aguenta mais ser tratada como mentirosa e se prepara para contar toda a verdade para a vovó Kinoshita, mas a vovó rapidamente começa a falar sobre a Mizuhara e como está muito feliz de conhecer Ruka, pois tem tanto a conversar sobre Mizuhara e com isso Ruka desistiu de falar a verdade. Com todos unidos novamente, Kazuya começa a conversar com Ruka e agradecer ela por manter a verdade oculta, mas ela também declara que não vai desistir de Kazuya e nem de ser aceitado pela sua avó. No emprego de Kazuya é anunciada uma nova funcionária, o que deixou ele mais exaltado do que nunca. Seu nome é Ruka Sarashina, e realmente Ruka não vai desistir mesmo, uma jogada de mestre. Para melhorar ainda mais sua situação, os amigos de Kazuya aparecem no karaokê e tiram um sarro da cara dele, tudo normal por aqui, mas depois eles começam a falar sobre o Kuri e de como ele está muito mal com a vida. Após a sua triste história de amor, Kazuya comenta a situação dele com a Ruka e pede para ela tentar ajeitar as coisas e talvez se desculpar com ele, mas ela não está nem aí para o Kuri. Kazuya recebe seu primeiro pagamento e se questiona como vai gastá-lo. Ele pensa logo em gastar com a Mizuhara, mas isso ia causar confusão com a Ruka, mas então ele se lembra da situação delicada de Kuri e tem uma ideia para tentar ajudá-lo. O plano estava feito. Kazuya mandou mensagem para Kuri para se encontrarem, mas Kuri não aparece muito animado nem otimista para esse encontro, até que um anjo aparece para salvá-lo. Na verdade é Mizuhara, mas Kuri não acredita, até pesquisar na internet e confirmar, e estava feito. Kuri sabia a verdade sobre o namoro entre Kazuya e Mizuhara, mas ainda estava bem confuso e estava bem difícil digerir isso. Chegando ao parque de diversões, Kuri começa a achar que está sendo vítima de uma pegadinha e tenta disfarçar para ir embora, mas Mizuhara utiliza de seus poderes para manter o Kuri com ela para irem ao parque, e lá foram eles rumo à diversão. Após um dia todo de diversão, eles foram para a atração final, a roda gigante. Então Kuri começa a desabafar com Mizuhara sobre os últimos acontecimentos, e ela como sempre acerta em cheio nos conselhos, deixando o garoto emocionado. Ao fim do dia, ele agradece a ela ao dia. Enquanto conversam, Kazuya, como um péssimo stalker, é descoberto novamente se escondendo, e acaba ficando um clima bem pesado. Mizuhara, que não é boba, já saiu de cena, deixando somente os dois amigos para se resolverem. Após Kazuya contar sua história de vida, a primeira reação de Kuri foi a mais esperada. Ele caiu na risada, e após conversarem mais um pouco e se resolverem, Mizuhara voltou e estava na hora de continuar o encontro. E até agora ele estava incrédulo com a imbecilidade de Kazuya. Voltando um pouco no tempo, nos é mostrado Kazuya pedindo para Mizuhara para se encontrar com Kuri, e percebemos que ele é um bom amigo. E mesmo passando vergonha e se sujeitando a possível humilhação,
ele ainda aceitou revelar a verdade para Kuri. Voltando ao presente, Kuri fez uma pergunta bem específica para Mizuhara, perguntando se ela se apaixonaria por um cliente, onde ela deixou em aberto, respondendo com um talvez. No dia seguinte, Kuri aparenta estar bem melhor. Isso dá um certo alívio ao nosso protagonista. Ao pegar a correspondência, Kazuya percebe uma mensagem no papel escrito por Mizuhara, onde ela o chamava para um encontro na varanda às 9 da noite. Ele se arrumou como se fosse receber um Oscar. Ao chegar na varanda, ela já estava lá. Mizuhara pede um favor para que ele saia como uma amiga, para ela praticar, pois ela está tendo problemas com esse emprego de namorada de aluguel por ser muito tímida. Kazuya aceita e logo após já vem uma polêmica. Mizuhara pergunta sobre a Mami e o que houve com ela. Os dois conversam sobre ela e antes de Mizuhara entrar, ela fala o nome da garota que ele vai encontrar. Ela se chama Sumi. Agora estamos na visão de Sumi e vemos como é sua rotina diária e percebemos que ela é muito tímida, ao ponto de não conseguir falar nenhuma palavra com os clientes. Inclusive ela admira bastante a Mizuhara pela sua beleza e capacidade de comunicar com os clientes com facilidade. Chegando o dia do encontro entre Kazuya e Sumi, eles se apresentam, ou tentam, já que ela não consegue dizer uma palavra. Kazuya então toma a frente e vai tentando deixar Sumi confortável, mas como as coincidências perseguem Kazuya, após passar na frente de um estabelecimento, Mami estava saindo e avista Kazuya e essa garota passeando juntos. Enquanto tomam um café, nosso protagonista ainda está tentando escutar uma palavra sequer de Sumi, mas até agora ela não conseguiu falar. Então ele tem uma ideia de tentar praticar o sorriso, mas até isso é difícil para ela. Kazuya então percebe que vai ser uma tarefa difícil, então eles vão ao boliche para tentar fazê-la relaxar ao tentar jogar uma bola. Ela acaba se enroscando e caindo, e mais uma vez Kazuya acaba vendo mais do que devia. Kazuya então começa a se comunicar com ela por mímica. Sumi então diz que odeia não conseguir falar e por isso entrou nesse emprego, para tentar mudar. Após buscar uma bebida e deixá-la sozinha, Kazuya percebe que 3 caras começaram a dar em cima dela, mas como ele é um sujeito muito competente, ele simplesmente se esconde. Mas após ao se lembrar que Mizuhara disse, ele toma coragem e vai defendê-la. Então ele pega o braço dela e leva a Sumi embora. Após isso ela finalmente falou algo, obrigada, e depois se desculpou. Após isso ela pegou na mão dele mostrando sua evolução por parte dela. Eles resolvem descansar e nada melhor para descansar do que um sorvete. Mas então Sumi oferece um pouco do seu sorvete para Kazuya, ele já começa a ter pensamentos impuros com ela. Mas rapidamente Kazuya volta para a realidade, e logo começam a praticar várias atividades para treiná-la para várias situações de encontro. Ao tentarem patinar, ela acaba caindo, e ao ajudá-la, Kazuya também cai, mas acaba caindo em cima dela. Após encarar ela, seu nariz começa a sangrar, e ele vai lavar. Após voltar para a mesa, se depara com Mami sentada na mesma mesa que Sumi, o que faz nosso protagonista entrar em desespero. Mami já começa a fazer várias perguntas e antes mesmo de Kazuya inventar uma mentira mirabolante, Sumi o abraça, dando a entender que são namorados, o que complica muito a situação, e logo após isso ela ainda pega em sua mão, deixando Kazuya em beco sem saída. Mami então pede um minuto para conversar em particular com Kazuya. Ele concorda e Sumi vai dar uma caminhada. Mami já é bem direta e pergunta sobre a Mizuhara. Kazuya tenta disfarçar, mas sabe que está encurralado. Mas Mami começa a brincar com ele, ironizando, dizendo que ele estava escondendo o jogo. E ela ainda afirma que ia guardar o segredo. Já de noite, o encontro chega ao fim. Sumi agradece pelo encontro de hoje, então Kazuya tem uma conversa bem motivadora com ela, o que deixa Sumi bastante esperançosa. Kazuya ainda pensa em alugar Sumi, mas depois acorda para a realidade novamente. Sumi então liga para Mizuhara e conversa com ela sobre o encontro. Agora nos é mostrado um pouco sobre a visão da Mami, sobre o Kazuya, e como ela ainda está desacreditada que Kazuya está se relacionando com duas lindas garotas ao mesmo tempo. Então ela resolve pesquisar sobre a Sumi na internet e acha seu perfil no aplicativo de aluguel de namoradas. E agora ela tinha tudo para descobrir a verdade. No dia seguinte, Kazuya e seus amigos estão tendo uma conversa de alto nível intelectual, enquanto caminham até que do nada, eles dão de cara com Mizuhara em um encontro com outro cara. Kazuya então rapidamente dá meia volta e começa a ir em direção ao fliperama. Já de noite, Kazuya estava ansioso para ver se tinha mais um papelzinho para ele encontrar Mizuhara na varanda, pois desde aquele encontro ele não teve mais notícias sobre ela, até que do nada ele vê uma lasca de madeira batendo em sua janela. Ao ver o que era, veio outra direto na sua cabeça. Era Mizuhara, que estava chamando para agradecer pela ajuda, até que Mizuhara chega em um tema bem sério. Ela diz que está pensando em largar o trabalho de namorada de aluguel, e conta que conseguiu um papel em uma peça de teatro bem famosa, e que pode ser uma grande chance para ela, que já pode ser a hora de seguir em frente. Já emocionado, Kazuya agradece ela, porém já parece bem triste com a situação, mas ele não se sente no direito de se declarar para ela, e o que resta a ele é ficar se lamentando no lençol. No dia seguinte, mostra Mizuhara esperando mais um cliente, enquanto pensa em Kazuya, até que atrás dela aparece Mami, já chamando ela pelo apelido no aplicativo, Shizuru Mizuhara. Agora na perspectiva de Kazuya, Ruka o chama para um encontro. Ele normalmente recusaria, mas as palavras de Mizuhara ecoaram na mente dele, e ele resolve aceitar o convite. Eles se encontram e já
vão para uma loja de roupas. No meio do encontro com a Ruka, Kazuya comenta sobre Mizuhara, mas Ruka aparenta estar mais compreensiva, o que deixa Kazuya mais confuso ainda sobre o que ele quer de verdade. No trabalho, um homem aleatório acaba de levar um fora, de Ruka. Ao ser questionada se ela tem namorado, nem ela sabe responder, então ela olha para o Kazuya para ver o que ele acha. Então ele a puxa para uma sala e fala para ela que o namoro, em vez de ser um teste, que seja para valer. Mas logo após ele fala isso, ele vê Mami e Mizuhara passando pelo corredor e entrando em uma sala de karaokê. Mami já oferece pagamento para Mizuhara, que não quer aceitar o dinheiro. Mizuhara então pergunta quando ela descobriu do seu trabalho, e ela respondeu 2 semanas atrás. Elas começam a conversar mais e mais, e Mami insistiu para que Mizuhara cantasse contra sua vontade. Kazuya está logo na porta espiando tudo, e percebeu que Mami descobriu a verdade. Então Ruka fica curiosa com o que está acontecendo, mas ele disfarça e a leva para longe. Mami aparenta estar se divertindo bastante com conversa com a Mizuhara. Já a Mizuhara parece bastante desconfortável. Mami então avisa que esse namoro tem que acabar, pois já foi muito longe, e ela também fala que fica com raiva vendo toda essa mentira. Kazuya, já sabendo que está tudo acabado e está completamente destruído e abatido, e até que olha para uma garrafa de água e vira ela de uma vez, e depois quase morre engasgado, mas ele aparentemente fez isso para conseguir sair mais cedo do trabalho e ir atrás da Mami e da Mizuhara, e assumir a culpa resolvendo todo esse problema. Kazuya então segue elas até uma passarela e fica escondido escutando a conversa, e elas começam a falar justamente sobre ele. Então Mizuhara pergunta o que Mami sente pelo Kazuya, mas ela retruca perguntando a mesma coisa para Mizuhara. Ela simplesmente responde dizendo: ele é meu namorado. Uma resposta bem aberta novamente por parte dela. Quando Mami já estava indo embora, Mizuhara quer continuar a conversa ainda. É onde ela tenta convencer a Mami a dar outra chance para Kazuya. Kazuya, escutando tudo isso escondido, começa a chorar como sempre. Mami responde que isso é entre eles, e o Kazuya acabou ficando lá e chorando agachado. A noite chegou e Kazuya encontra Mizuhara logo na frente de seu apartamento, e começam a conversar sobre o que aconteceu de tarde, no karaokê e na passarela. Ele agradeceu a ela, mas Mizuhara se desculpou com Kazuya, por não conseguir arranjar uma namorada para o mesmo, enquanto Kazuya fica pensando em como ama a Mizuhara, enquanto ela ainda tenta ajudá-lo, até que ele olha para ela e fala: eu quero você, mas infelizmente ele corrige a fala logo depois, dizendo que quer ela como namorada de aluguel. Então já tomou mais um mini sermão e literalmente correu para dentro de casa dele e se jogou no chão. Ficou rodando igual um tatu, se debatendo pelo fato de ter quase se declarado, e ficou se lamentando que vai acabar perdendo ela. Enquanto isso, ela entrou para dentro e ficou pensativa sobre o que ele falou. E é aqui que esse vídeo acaba. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se quiser a parte 2 com a segunda temporada, comentem aí. E claro, não esquece de clicar no vídeo que tá aí na tela. Muito obrigado por assistir e até a próxima.